Olá! Foi publicado no Diário Oficial o texto que garante a ampliação de direitos para os trabalhadores domésticos. Inclusão. Adolescente com síndrome de Down ganha reconhecimento depois de escalar o Everest. E você vê na reportagem algumas dicas para quem ainda não fez o recadastramento biométrico para as eleições. O Notícias Suprem está no ar. Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira o texto da PEC das Domésticas, que iguala os direitos dos trabalhadores domésticos aos dos demais trabalhadores urbanos e rurais. Com isso, parte dos novos direitos já está valendo, como, por exemplo, a jornada de 8 horas diárias e o pagamento de horas extras. Outros 7 itens garantidos às domésticas ainda precisam ser regulamentados. O recadastramento biométrico já está sendo realizado no Distrito Federal com foco nas eleições de 2014. E a nossa reportagem mostra tudo o que você precisa saber para ficar em dia com o sistema eleitoral. Desde março, os cartórios eleitorais do Distrito Federal estão fazendo recadastramento biométrico. A ideia é atualizar os dados e informações referentes ao título de eleitor dos cidadãos. O novo sistema é feito por meio da assinatura digital dos dedos da mão. Além disso, também é tirada uma foto. Para conseguir fazer o recadastramento, é necessário levar o título de eleitor, comprovante de identificação oficial e comprovante de residência. E assim que for realizado o procedimento, a pessoa já leva o novo documento que terá escrito identificação biométrica. O assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral do DF explica que o procedimento não busca somente agilizar o momento de votação, mas principalmente evitar fraudes. Bom, ela ajuda a coibir as fraudes, né? Porque o eleitor vai ter a certeza de que ele é ele, ou seja, o sistema eletrônico de votação vai ter certeza de que aquele eleitor é ele mesmo, que não tem ninguém votando por ninguém. Agilidade eu não digo tanto, porque o procedimento, a urna eletrônica não mudou, é a mesma urna, então o procedimento de votação é o mesmo. Então acho que não vai trazer agilidade ao processo, vai ser a mesma coisa, mas a segurança vai ser muito maior. São 1.800.000 eleitores no DF que terão que fazer esse recadastramento. Todos são obrigados e quem não fizer terá o título de eleitor cancelado. O assessor de planejamento do TRE-DF explica que algumas pessoas estão preocupadas de perderem a sua zona eleitoral e, por isso, não querem fazer o recadastramento. Mas isso só irá acontecer se o eleitor estiver mudado de endereço depois da retirada do título. É fazer uma depuração do cadastro, atualizar o cadastro. Ou seja, se o eleitor é o eleitor da Ceilândia e ele procura, agenda o atendimento para Planaltina, por exemplo, ele continua sendo eleitor da Ceilândia. Não é? Desde que ele não tenha mudado de endereço, porque o cadastramento vai ser feito com base no comprovante de residência dele. O recadastramento pode ser feito em qualquer cartório eleitoral e é simples, dura em torno de 5 a 10 minutos, mas é necessário que ele seja agendado para evitar filas e tumultos. E é importante que o eleitor não deixe para a última hora. Deixar para a última hora vai certamente passar de sabores, porque todo mundo deixa para a última hora, a maioria deixa para a última hora, e a nossa estrutura, obviamente, não vai suportar 500 mil de pessoas procurando a justiça eleitoral de uma hora para outra. Então, quem quiser se precaver, quiser não passar raiva lá na frente, que procure logo o agendamento para poder ser atendido e cumprir a sua obrigação. E os mais novos que estão providenciando o título de eleitor pela primeira vez já estão fazendo pelo sistema biométrico. Foi o caso de André Damascena, de 17 anos. É a primeira vez que eu estou fazendo, então eu desconhecia do sistema passado, mas o digital aparentemente está mais difícil de ter fraudes e mais fácil de fazer, mais rápido. É importante ser cidadão. Sim, com certeza. Você tem que analisar todos os políticos, tudo. É muito importante votar. O agendamento pode ser feito pelo telefone 3048-4000 ou pelo site www.tre-df.gov.br. O programa Mãos que Falam foi criado por 3 brasileiros de Alagoas para facilitar o acesso à internet para pessoas com deficiência auditiva que são analfabetas ou não entendem bem a escrita. Ele funciona com a ajuda de um avatar que traduz o conteúdo dos sites para a língua brasileira de sinais. A ideia recebeu um importante prêmio das Nações Unidas na categoria Inclusão.
Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Os interessados devem se inscrever até 31 de maio pelo site www.fbb.org.br. A premiação é voltada para instituições sem fins lucrativos e projetos que promovam a transformação social da comunidade. São 5 categorias que juntas receberão R$ 800 mil em investimentos. Crianças de escolas do Distrito Federal aprendem a importância do respeito ao meio ambiente em um projeto desenvolvido em um sítio sustentável. Olha só. Um dia fora da sala de aula para aprender uma lição muito importante, o respeito ao meio ambiente. É isso que o projeto educativo do Sítio Gerânio promove em visitas guiadas de escolas públicas e privadas. O sítio, que fica no núcleo rural de Taguatinga, existe desde 1985. Mas foi há cerca de 5 anos que se intensificou a ideia de levar os ensinamentos ao público mais transformador da sociedade, as crianças. Elas aprendem sobre os conceitos da permacultura, agroecologia e agrofloresta. De acordo com o educador socioambiental da entidade, a ideia é mostrar como o ser humano pode se relacionar com o meio ambiente sem causar fortes impactos. O objetivo é criar possibilidades para que essa visão possa surgir, para que uma outra maneira de se enxergar o meio ambiente, de se relacionar com ele, possa se estabelecer. A proposta é de se estreitar esses laços, de saber de onde vem o seu alimento, de criar uma familiaridade com aquilo que a gente pode ter esquecido ou não se tem. Por exemplo, às vezes você pergunta para uma criança de onde vem o leite, e ela vai te dizer que o leite vem do supermercado, da caixinha. Esta turnê educativa dura mais ou menos 4 horas e aqui os estudantes aprendem várias lições sobre a sustentabilidade. Neste momento, por exemplo, eles estão entendendo a importância de não jogar o lixo na rua. No trajeto, os guias do sítio mostram detalhes que encantam as crianças, como caixas de adubo orgânico produzido por minhocas, colmeias de abelhas nativas que não picam, um banheiro que não usa água, hortas feitas de uma forma que não agride o meio ambiente e uma verdadeira floresta plantada. Para Vitor, tudo isso faz com que os alunos reflitam sobre o assunto, mas para que o ser humano passe a agredir menos o meio ambiente, os adultos também precisam se mobilizar. Deve ser feito um trabalho também com os adultos, pois as crianças estão em relação com os adultos, então se você não educa os adultos, eles deseducam as crianças, né? Ou se não fica algo fantasioso. A criança vai para a escola, aprende um mundo que não é aquele que ela vive. E quando ela chega em casa, ela é barrada pelos pais. Esses visitantes que fazem parte da reportagem têm entre 6 e 10 anos e estudam em uma escola particular de Ceilândia. Para a professora da turma, é muito importante que o tema sustentabilidade seja debatido ainda na infância. Eu acho que essa é uma fase em que eles vão levar para o resto da vida, então agora é a hora de mostrar que é importante cuidar do nosso futuro, do futuro do nosso país e deles mesmos, né? Deixar tudo aquilo para os nossos filhos, para as futuras gerações. Em um bate-papo rápido com os alunos, fica claro que eles entenderam o recado. As plantas também a gente aprendeu que há alguns nomes que a gente não sabia. Isso foi muito legal, porque a maioria das vezes a gente não sabe como se chama uma planta e a gente se engana. Eu aprendi mesmo que a cuidar mais da natureza, como a gente pode reutilizar algumas coisas assim que a gente come, que a gente utiliza no dia a dia. É bom reciclar para preservar o meio ambiente. Eu aprendi que a gente tem que preservar a natureza e não maltratar ela, porque ela faz bem pra gente, ela nos dá alimentos saudáveis. Um americano de 15 anos se tornou o primeiro adolescente com síndrome de Down a alcançar o campo base sul do Everest. O menino Eli Reimer alcançou um ponto de 5.300 metros de altura nas montanhas do Himalaia, no Nepal, depois de 10 dias de escalada. O pai dele também integrou a expedição e disse que a conquista é uma forma de inspirar outras pessoas com deficiência a acreditarem no seu potencial de superação.
Para os amantes da fotografia, uma boa dica é a exposição A Luz que Não Vemos, que está em cartaz até o dia 30 de abril na Galeria de Cultura do Casa Parque. São 30 fotos em infravermelho do artista paranaense Frederico Evaristo. Mais informações pelo telefone 3410 4033. E por hoje é só. Eu encontro você na próxima edição do Notícias Suprem. Até lá!